Olá a todos e a todas. Está começando mais um painel do Instituto Ethos, da Conferência Ethos 360. Meu nome é Caroline Oliveira, sou estagiária na área de práticas empresariais e políticas públicas aqui do Instituto Ethos, e hoje eu estarei mediando este painel, que tem como tema o sistema prisional brasileiro, principais gargalos e caminhos pela reintegração de egressos na sociedade. Hoje contaremos com a presença virtual de Tamires Maria Alves e Karine Vieira, que estarão participando deste painel. Sejam muito bem-vindas e é um prazer contar com vocês neste painel. E desde já aproveito para agradecer a disponibilidade e aceite do convite em contemplar este diálogo de hoje. Bom, já dando início ao painel, diante das dificuldades estruturais em termos de inclusão social e econômica de grupos historicamente mais vulneráveis na sociedade brasileira, encontra-se a população egressa do sistema penitenciário, ou melhor dizendo, sobreviventes do cárcere. E se vêem em uma situação de preconceito e de marginalidade ao tentarem se inserir na sociedade novamente, principalmente no mercado de trabalho. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, atrás apenas da China e dos Estados Unidos, e essa situação de marginalidade e preconceito da população mais vulnerável do país, em sua maioria a população negra e pobre, é datada desde a época da escravidão. Desde a abolição da escravatura não houve políticas públicas afirmativas que possibilitassem o ingresso dessa comunidade na sociedade, e desta forma não houve garantias de direito à moradia, à educação, à saúde ou empregabilidade formal. E muitos são os problemas do sistema penitenciário brasileiro. Então, dentre eles, nós podemos citar aqui a superlotação, a violação dos direitos humanos, as falhas no cumprimento de procedimentos, a morosidade no julgamento dos casos, e com uma população carcerária caracterizada por marcadores sociais de raça, nível educacional e classe social, o encarceramento em massa no Brasil é, antes de mais nada, uma questão social. Então, neste diálogo de hoje, nós iremos discutir a situação do encarceramento no Brasil, os seus desafios e possíveis caminhos. Nós vamos abordar iniciativas da sociedade civil que agem em prol dos encarcerados e egressos, mostrando que existe, sim, caminhos para corrigir o processo e que atuam no sentido de reintegrar egressos com sucesso à sociedade. Bom, apresento Tamires Maria Alves, que é PhD em Ciência Política pela Universidade Federal do Fluminense, com ênfase em Direito Internacional Penal e Criminologia na Universidade de Buenos Aires, professora de Direito Internacional e de Criminologia da mesma universidade, pesquisadora associada do Departamento de Direito Penal e Criminologia da Universidade de Buenos Aires também, mestre pelo Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio e bacharel em Relações Internacionais pela mesma universidade, além de ser fundadora e vice-coordenadora do Laboratório de Estudos Humanos da Universidade Federal do Fluminense. Bom, Tamires, nós sabemos que o sistema prisional brasileiro cresce a razões impressionantes, saltando de 90 mil presos em meados dos anos 90 para mais de 750 mil em 2019, de acordo com os dados do Infopem. Nesse cenário, crescem as violações dos direitos humanos, a falta de um devido processo legal e políticas efetivas de ressocialização. Então, antes de mais nada, gostaria que você se apresentasse, é claro, e já começando a iniciar as nossas questões aqui no painel, gostaria de pedir para que você possa dar a sua visão sobre como explicar este crescimento, número de presos no Brasil, e quem são as pessoas egressas do sistema prisional brasileiro. Muito obrigada pelo convite, estou muito honrada de participar, né, com o Instituto Ethos. Muito obrigada, Karine e Caroline, também pela conversa. Bom, a gente tem um dado que sai essa semana, de que atualmente no Brasil, né, Brasil 2022, a gente tem 919.651 presos. Ou seja, a gente está tratando de uma cifra de quase de 1 milhão de presos, né?
E esse número, né, como você destacou, Carolina, ele começa em 90 mil nos anos 90. Então, a gente tem um crescimento astronômico dos presos, e eu costumo dizer que a gente tem no Brasil uma escolha punitiva. E com das colocações que você disse anteriormente, né, uma escolha punitiva não só pela prisão, é uma escolha punitiva dessa população pobre e marginalizada no nosso país. Ela não começa a escolha da punição pela prisão. A escolha da punição, ela começa pela fome. A gente também tem uma notícia dessa semana de 33 milhões de pessoas passando fome no país. Ela começa pela falta de moradia, ela começa pelo desemprego. Então, todas essas políticas, elas vão se alavancando e elas como um rio, né, elas escoam na prisão. Então, não é à toa que um país escravocrata como o nosso, que tem uma história de escravidão muito grande e que continua a perpetuar uma política extremamente racista, acabe desembocando no que a gente entende como o nosso sistema prisional hoje, que é chamado em artigos científicos de masmorra. Masmorra é algo que a gente não tolera que aconteça. Então, a escolha punitiva brasileira, ela acontece dessas formas, mas ela é, sobretudo, espetacularizada, né? Espetacularizada como? Se a gente ligar a TV aberta à tarde, a gente vai ver, sobretudo, sujeitos falando sobre assaltos, sobre celular roubado, sobre, enfim, bens patrimoniais que foram usurpados, né, das pessoas e como é preciso acabar com a violência. Então, a violência no nosso país, ela é entendida como bens patrimoniais que foram retirados das pessoas, muito mais do que o que a população sofre. Então, a gente tem um país com uma média de 65 mil homicídios, mas isso não é o que mais revolta a população. O que mais revolta a população são os bens patrimoniais que lhes são retirados, né? Com isso eu não estou dizendo, o seu bem patrimonial foi retirado, isso tem que ser tolerado. Não, pelo contrário. Mas não é isso que impulsiona a violência no nosso país. A maior violência no nosso país hoje é a fome, é o desemprego e a consequência, a gente tem outros tipos de violências, né? Só que, por que eu estou falando da TV aberta ou de outros canais? Porque isso espetaculariza o medo, faz com que uma sociedade toda se sinta muito insegura, e essa insegurança promove políticas públicas cada vez mais punitivas. Ou seja, a gente tem uma plataforma de inúmeros políticos que vão falar em armar, vão falar em repreender, vão falar em transformar a polícia em uma polícia muito mais violenta do que a gente já tem. A gente tem uma polícia extremamente violenta. E que eles não precisam fazer propostas de emprego. Não precisam fazer propostas de diminuir a fome, de pensar como resolver problemas do país. Então, a nossa prisão, ela também é uma forma de você ganhar eleitorado nesse país. E aí, quem vai ser preso, né? Vão ser presos os pobres, vão ser presos os negros, vão ser presas pessoas sem moradia e sem empregos fixos e com baixa escolaridade. Então, esse é o perfil do nosso preso no Brasil hoje, né? As mulheres, claro, elas estão crescendo, mas, num geral, os nossos presos são homens. Só que o que acontece com esses presos? Eles são sujeitos que, dentro da prisão, ninguém espera que a prisão brasileira reforme as pessoas. Ninguém espera que, poxa, agora ele foi para a prisão, então agora vai dar tudo certo, né? Ele vai receber um conhecimento, ele vai conseguir emprego. Ninguém espera isso da prisão. A sociedade já entende o que é esse espaço. A sociedade é como se ela perdesse alguém para a prisão. A sensação da sociedade é essa. Então, a prisão é um espaço em que nós, como sociedade, toleramos a tortura. Nós que somos um país signatário de acordos internacionais em que a gente não tolera a tortura e a pena de morte. Elas não estão previstas nas nossas leis, nem nos pactos internacionais que a gente se compromete. Então, o que a gente tem feito é uma instituição completamente fora da lei. A gente tolera que ela exista. A gente tolera nessa instituição que existam castigos corporais, por exemplo. Algo que não faz nenhum sentido dentro do nosso escopo social. Para a gente ter uma ideia, isso não é particularidade da prisão brasileira, tá? É claro que a prisão brasileira, ela é muito ruim e ela é um espectro das piores prisões que a gente tem no planeta, né? A gente tem a terceira maior população carcerária, mas, para além disso, uma prisão totalmente deteriorada. Para quem já visitou a prisão, sabe que é um espaço sujo, é um espaço em que há muita corrupção, é um espaço em que as pessoas são torturadas.
Mas isso não é particularidade da prisão brasileira. A primeira vez que a gente tem um relatório sobre a prisão é em 1777, por John Howard, na Inglaterra. E o que ele vai dizer? A prisão é um espaço sujo, a prisão é um espaço corrupto, a prisão é um espaço superlotado. Então, a gente teve quase 250 anos para mudar essa prisão. Por que ela não muda? Porque há uma razão de ser, de deixar esses indivíduos nessa situação, né? Então, tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim: como é que a gente vai reintegrar alguém retirando essa pessoa da sociedade? Como é que você reintegra socialmente alguém? E a frase diz: é como se preparar para uma maratona deitado na cama comendo chocolate. Ninguém se prepara para uma maratona deitado na cama. Você se prepara para uma maratona correndo. Então, para você reintegrar alguém à sociedade, você tem que estar o mais próximo da sociedade. Uma pessoa que não tem acesso a emprego, um emprego decente, pelo menos, né? Não um emprego para você trabalhar hoje para pagar o seu jantar, para conseguir comer no dia seguinte. Pessoa que tem pouco acesso à escolaridade, uma pessoa que não tem moradia. Parece que a escolha social é que ela vai mais para esse tipo de espaço. E aí eu achei muito importante, né, na sua fala, você colocar os egressos do sistema prisional, não, os sobreviventes do sistema prisional, porque são isso que as pessoas são. Pessoas que passam por um espaço tão degradante e sobrevivem a ele, são sobreviventes desse espaço, né? A gente sabe, por exemplo, que hoje no Brasil, com esse 1 milhão de presos, né, vamos dizer, uma estimativa dessas pessoas terem 5 afetos fora, né? Mãe, uma irmã, filhos e um companheiro, uma companheira. Se a gente tem quase 1 milhão de pessoas presas, a gente tem mais 5 milhões aqui fora de pessoas que vão para o espaço da prisão uma vez na semana, no melhor dos casos, né, quem consegue, porque é muito caro visitar alguém na prisão, e elas vão para esses espaços como vão à igreja uma vez na semana. Então, percebe a política suicida que é uma prisão. É um lugar que deveria ser um lugar de exceção, mas é um lugar que a gente está colocando grande parte da população pobre do país frequentando. E a gente tem, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, uma estimativa que a gente está no Brasil mais ou menos 5 milhões de egressos do sistema prisional, né? Ou seja, mais todas essas pessoas e seus familiares que também frequentaram esse espaço. Então, a prisão ela deixa de ser um lugar à parte da sociedade, ele é um lugar da sociedade. Mas de que sociedade? Da sociedade mais pobre. Agora, quem vai para a prisão? Um público específico. Não o público que comete só os delitos no Brasil, porque os delitos no Brasil eles são cometidos por todas as classes sociais, dos menos aos mais abastados. Os menos abastados podem ter outros tipos de desvios. Pode ser fazer realmente um bem patrimonial retirar, pode ser uma fraude, pode ser uma série de coisas assim, mas a classe média também comete delitos. Não declarando impostos, não pedindo recibo e pagando dinheiro. As classes mais abastadas, a partir dos seus complexos industriais, das transações financeiras e econômicas, também cometem delitos. Mas só há uma classe social que vai para dentro da prisão. Então, o que a gente está dizendo para a prisão para a sociedade, através da prisão, olha, o que a gente mais vai repreender são infrações contra bens patrimoniais e menos infrações contra sujeitos. Porque a gente tem, e aí os dados não são de 2022, porque esses dados de 919 mil são da CNJ, né? Os dados que a gente geralmente usa para falar das prisões são realmente, como você trouxe os dados do Infopen. Então, o nosso último Infopen, a gente diz que 57% das pessoas apenadas eram por questões de bens patrimoniais. Em segundo lugar, tráfico de drogas, 31%. Ou seja, 88% nesse tipo de crimes. Agora, crimes de peculato, por exemplo, a gente tem muito poucos registros. Por que não há? Não, mas porque a gente nem chega a registrar. Então, assim, para falar um pouco, né, dos sobreviventes do sistema, eu fiz uma pesquisa na Fundação Getúlio Vargas por 1 ano e meio, em que a precarização é tão grande que o Estado hoje ele pede auxílio das organizações não governamentais, né, para empregar os sujeitos que atravessaram esse espaço prisional. Por quê? Porque o Estado não consegue empregar. Porque a partir do momento que uma pessoa tem a sua ficha suja, é muito difícil alguém empregar. Então, perceba a perversidade. Você retira o sujeito da sociedade e depois você não reintegra ele. Você não consegue.
E aí você consegue, um pouco através de empresas que têm alguma ligação com o Estado, né? Então, por exemplo, no Rio de Janeiro a gente tem a SEDAI, a maior empresa que emprega, tem até um selo para isso, e, no geral, cursos de empreendedores, para que eles possam, né, entre si, conseguir empregos. Então, a maior parte, isso a gente tem até no INFPEM, a maior parte dos empregos, eles são gerados através dos afetos das pessoas que foram apenadas. Então, é o Estado, mais uma vez, se colocando omisso dessa política de reintegração social, né? Então, um Estado vai permitindo desemprego, ele permite fome, e aí depois ele pega essa população empobrecida e fala, se vire. E essa é a própria população, né, que vai para dentro desse espaço prisional. Então, é muito impactante que nós, como sociedade, toleremos que esse espaço funcione. Porque se a sociedade não acredita nesse espaço, se a sociedade por si não acredita, claro que há pessoas que lá dentro, a gente tem, desse último Infopem, salvo engano, eu acho que são 12% das pessoas têm acesso à educação, no Brasil todo. Nos estados mais, nos estados menos. Ou seja, e dentro desse escopo de 12%, né, 12%, claro que não dá para falar agora que são dos 919 mil, mas quando a gente tinha aí 800 mil. Desses 12%, quase 20% são alfabetização. Então, olha como esses direitos já foram negados para essas pessoas. Então, a gente está falando aí de um Estado omisso, né, de um complexo industrial, econômico num país que vai fazendo mais pessoas se transformarem em bilionárias, uma massa empobrecida maior. Então, o cenário de pensar na prisão, de fato, é pensar na escolha de punir pobres dentro do nosso país. Obrigada, Tamires. Colocações muito importantes. Bom, agora eu passo a palavra para a Karine Vieira. Karine Vieira é assistente social com experiência em acompanhamento, adolescentes e cumprimento de medidas socioeducativas e expertise em escrita, desenvolvimento e coordenação de projetos sociais. É egressa do sistema prisional, fundadora e CEO do Instituto Responsa, consultora de diversidade e inclusão e coautora no livro Diversidade e Inclusão em Suas Dimensões. Bom, Tamires, eu gostaria que você também se apresentasse, Karine, desculpa, gostaria que você também se apresentasse e contasse para nós um pouco sobre o que é o Instituto Responsa, como o trabalho de vocês é desenvolvido, as motivações e os resultados que vocês têm tido. Olá a todos, todas e todes. Eu sou Karine Vieira, assistente social, egressa do Sistema Prisional, fundadora do Instituto Responsa e diretora-presidente. O Instituto Responsa, ele nasce do meu desejo de garantir direitos a pessoas egressas do sistema prisional que não tiveram as mesmas oportunidades que eu tive. Passei 15 anos da minha vida no mundo do crime e saí do mundo do crime motivada pela história dos meus filhos, porque eu não queria deixar como legado o mundo do crime, sabendo que nossos filhos, eles seguem aquilo que a gente deixa como exemplo, né? Nós somos espelhos para os filhos. A minha saída do mundo do crime foi motivada por eles e motivada também por muitas pessoas que passaram pela minha vida e que eu acompanhei histórias de sofrimento, histórias de dor, assim como disse a Tamires, a maioria das pessoas marginalizadas são pessoas pobres e periféricas. Eu posso dizer que das pessoas que eu atendo, 98% do meu público não teve acesso à educação, à cultura, que são meios que fazem com que a gente tenha uma nova visão de mundo e novas perspectivas. E 98% também nunca teve acesso ao mundo do trabalho lícito, né? E quando teve acesso a esse mundo de forma muito informal. Então, desde quando eu resolvi mudar essa minha perspectiva, eu sempre quis fazer algo pelo meu público, pelo meu povo, pelas pessoas que tinham a mesma identidade que eu tive, né? A mesma história, a mesma referência, as mesmas motivações que eu tive. Eu venho de uma família de classe média baixa, eu tive muitos acessos, mas o que me levou ao mundo do crime foram questões familiares, questões de rompimento de vínculo,
assim como muitos dos meus. E naquele grupo social, eu encontrei pertencimento, encontrei identidade e ingressei nessa realidade. Enfim, em 2009 eu mudo minha realidade de vida pelos meus filhos, como eu disse anteriormente, voltei a estudar, fui cursar o supletivo, que era o que eu me recordava que eu gostava de fazer naquela ocasião era estudar, então eu tinha que começar por algum caminho, e eu voltei a estudar, fui cursar o supletivo, logo na sequência consegui uma oportunidade informal, que iniciou-se como um bico, depois se tornou um trabalho por 1 ano e 3 meses. Fiz a prova do Enem, no período, nesse meio ano aí de 2009, descobri que eu tinha passado em 2010, fui cursar a faculdade de serviço social, depois consegui uma oportunidade de trabalho com um grande administrador judicial em 2010, já tinha ingressado na faculdade, terminei a faculdade em 2013, em 2013 em 2013 eu terminei, em 2014 eu comecei a buscar algo na área de serviço social, fui atuar como técnica de medidas socioeducativas, atendendo adolescentes e jovens em serviço de medida socioeducativa. Foi uma grande experiência para mim, porque eu descobri que naquela época muitos técnicos, eles não atuavam propriamente dito como instrumento, alicerce de apoio para aqueles adolescentes e jovens, mas muitas vezes como auxiliares do juiz, o que não é o nosso papel. Nosso papel enquanto técnicos, sejamos assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, profissionais do direito, quem quer que seja, nós temos que fazer com que essas pessoas se empoderem e gerem autonomia para ter uma nova perspectiva e para poderem ter novas escolhas de caminhos em sua vida. Depois desse período, eu fui trabalhar como coordenadora de um projeto do AfroReg em São Paulo, na época, que era o Segunda Chance, até que em 2017 eu fundo o Responsa, que hoje funciona como uma agência de impacto social, que nada mais é do que um instrumento de apoio, um alicerce para as pessoas que saíram do sistema prisional e que querem uma nova perspectiva de vida. O Responsa, ele acolhe essas pessoas, entende as suas histórias, entende as suas habilidades, capacita minimamente essas pessoas para que elas consigam passar por uma entrevista de trabalho, ou para que elas entendam o que é empreender, porque, assim como a Tamires disse, ainda é muito difícil no Brasil a gente abrir vagas para pessoas que saíram do sistema prisional, mas temos conseguido fazer isso nos nossos 4 anos de existência, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. A gente, além de capacitar essas pessoas, acompanha elas em todas as suas questões sociais, jurídicas, de saúde, de documentação. Hoje a gente tem os núcleos dentro do Responsa, e esses núcleos, eles são divididos em núcleo psicossocial, núcleo de documentação, núcleo jurídico, núcleo de capacitação, núcleo de gestão de pessoas, núcleo de... eu falei sobre documentação, jurídico, gestão de pessoas, núcleo de cultura, porque a gente entende que as pessoas também precisam conhecer outros espaços para ter novas perspectivas e novas visões de mundo. Enfim, a gente acolhe essas pessoas em todas as suas demandas, entendendo que o ser humano ele é único, e embora ele chegue até nós buscando uma oportunidade de trabalho, a gente precisa cuidar de todas as suas demandas para capacitá-lo para o mercado de trabalho, até porque nós estamos falando de um processo socioeducativo, porque são pessoas que, como eu disse, em sua grande maioria nunca passaram pelo mundo de trabalho, e a gente precisa auxiliar elas no seu desenvolvimento e na sua manutenção. Então, não é só colocar no mercado de trabalho, mas também acompanhar o seu desenvolvimento para que ela se mantenha nas vagas de trabalho. Infelizmente, nós temos uma pena no Brasil que, além desse cumprimento, quando você vai preso, né, e o seu corpo fica ali privado, e você está cumprindo uma pena diante ali da lei de execução penal, essa pena ela se perpetua após a saída do cárcere. Quando você sai do cárcere, você não sai, na maioria das vezes, com pena extinta. Você sai do cárcere em livramento condicional ou em regime aberto, e você tem que sempre estar indo ao fórum regularmente, conforme o que diz na sua execução, né? Às vezes são de 2 em 2 meses, uma vez por mês, ou de 3 em 3 meses, para prestar contas no cartório onde compete seu processo. Só que não é só isso, né? Além disso,
você, na maioria das vezes, principalmente em crimes patrimoniais, você ainda tem uma multa pecuniária. Essa multa pecuniária, ela tem valores esdrúxulos, e o que acontece? As pessoas não têm condição de pagar essa multa. Hoje em dia, dificilmente você consegue parcelar esse valor. Muitos juízes, eles têm encerrado o processo criminal e lançado o seu nome para o CADIM estadual, no caso, mas mesmo assim, esse CADIM, ele te impede de muitas coisas, como financiamentos, empréstimos e tudo mais. E, além disso, até o seu processo se encerrar, né? Você está em cumprimento de liberdade condicional, você está em cumprimento de regime aberto. Até esse processo se encerrar, você não consegue regularizar a sua situação no cartório eleitoral. Nós estamos falando de uma grande maioria já marginalizada, periférica, que muitas vezes não teve título de eleitor e que, quando sai do cárcere, não consegue regularizar a sua situação no cartório eleitoral e ter um título de eleitor e não consegue bater na porta das empresas diretamente para concorrer a uma vaga de trabalho, porque quando ele vai apresentar, ele tem que apresentar esse documento, o que acontece? Ele não tem esse documento, ele tem que ir no cartório eleitoral e retirar uma certidão, e essa certidão consta que ele tem um processo criminal em aberto, e as empresas não contratam na maioria das vezes, e quando contratam porque ele já tinha um título anteriormente e apresenta, passado alguns meses, as empresas, possivelmente porque verificam essa questão processual, acabam fazendo o desligamento. Então, por isso a importância de projetos como o meu, que abrem portas para essas pessoas. Ainda é muito difícil, como eu disse, a gente abrir essas portas. Eu me atrevo a falar que a maioria dos meus parceiros hoje, que tem aberto muitas portas, são as startups. Eu tenho no meu hall de empresas, poucas empresas conservadoras, né, e empresas de mais nome no mercado, que contratam pessoas egressas do sistema prisional, mas eu tenho muitas startups que têm contratado e não contratam só uma pessoa. Às vezes eu tenho 10 pessoas contratadas em startups, 8 pessoas, 6 pessoas, e são pessoas que têm gerado muitos resultados dentro dessas empresas, que têm buscado o seu desenvolvimento pessoal, profissional, que têm voltado a estudar, que têm ganhado conhecimento e que têm ganhado seus espaços dentro das empresas que têm contratado, principalmente empresas que têm um viés mais humanizado e que entendem a necessidade da gente contratar pessoas que saíram do sistema prisional para que a gente consiga diminuir a violência na nossa sociedade, para que a gente consiga diminuir a reincidência criminal, para que a gente gere oportunidades lícitas, para que essas pessoas não retornem ao mundo do crime. Porque se não gerarmos oportunidades lícitas, com certeza essas pessoas irão buscar no ilícito o seu sustento. Né? Não é justificando a criminalidade, mas é uma grande verdade. Se nós não gerarmos oportunidades para essas pessoas que não tiveram essas oportunidades e que sempre viveram à margem da exclusão, essas pessoas vão achar o mundo do crime com portas abertas para elas. Obrigada, Karine. Bom, passando para Tamires novamente, acredito que será muito em complemento com a fala da Karine, mas dada a falta de uma abordagem e políticas públicas que vejam o encarceramento como a ponto final de um processo que começa com a desigualdade, com racismo, com uma falta de rede de proteção social adequada, quais seriam os principais desafios que essa população enfrenta no pós-liberdade? Bom, é um pouco difícil pensar no todo rol, né? Vou tentar dar um panorama geral. Acho que a primeira coisa é essa, né, que a Karine acabou de levantar, que é muito difícil ter um emprego lícito. Mas o que é muito fácil? Tem uma porta que nunca está fechada, que é a porta do emprego ilícito, né? Ou seja, é a porta de outras ilegalidades. Teve até uma coisa que eu não falei na fala anterior, que é o seguinte: tem uma instituição, se eu posso chamar assim, entre aspas, que adora a prisão, talvez mais do que plataformas políticas que se candidatam e se elegem, que são as facções prisionais, né? São as facções que começam como facções prisionais. Hoje, a prisão é um espaço de triagem de pessoas para facção. O que isso quer dizer? Muita gente fora, né, que está na sociedade, pode até cometer um ato ilícito, mas está longe de facção, mesmo que venda droga.
está longe de facção. Mas uma vez preso, quando você está com seus direitos completamente vilipendiados, a facção é uma porta. Por quê? Porque ela é uma porta tanto de pertencimento, de acolhimento, de coerção também, tá? Não vamos romantizar. Mas aqui fora a mesma coisa. Então a facção ela vai atuar nas duas pontas. Ela vai conseguir atuar dentro do sistema prisional, se você entrou sem estar por ela, mas como o Estado te abandona, ela é uma porta de acolhimento, às vezes para as famílias, às vezes para remédio, para não sei o quê. Mas quando você está fora, se você deve alguma coisa, você entra nela. Mas se você ainda não deve, não consegue emprego de forma alguma, você continua precisando comer e sustentar. Então, talvez a reintegração à sociedade seja muito difícil, porque tem uma porta que está ali dizendo, vem trabalhar comigo. Enquanto todas as outras estão dizendo, não, ao seu título não funciona isso, não funciona aquilo, não funciona. No Brasil, a gente prende hoje alguém que tem, gente, se a gente abrir os relatórios, tem pessoas com 10 gramas ou menos de droga. Essas pessoas são presas. Será que na França as pessoas não vendem 10 gramas? Claro que elas vendem. Mas o que acontece é que um dos países que não vão ter uma escolha punitiva tão séria quanto o nosso, vamos lembrar, tem países muito mais populosos do que o nosso. A Índia não tem o nosso contingente carcerário. Eu não estou dizendo que eles são melhores e que eles não punem as pessoas mal, mas eles não punem com cárcere. O que acontece é que os países que têm uma inteligência policial, eles não vão em cima, ninguém enriquece com 10 gramas. Então você não vai em cima desse sujeito. Você vai em cima de quem está movimentando bilhões. Então você está indo. As facções, quando a gente ouve nos jornais, o chefe foi preso, aquilo, elas funcionam de maneiras muito diferentes. O PCC tem uma hierarquia completamente diferente do Comando Vermelho, por exemplo. As notícias são extremamente sensacionalistas. O que a gente precisa, e que países sérios atuam, é na movimentação de bilhão. É você pegar navio, é você pegar operações que funcionam em anos. Você quer atuar em helicóptero. Você não quer atuar um sujeito na esquina. Você até ficha esses sujeitos, mas eles continuam em liberdade, porque senão você vai prender toda a população. Então, E por que isso? Não é porque um país, esses países não querem nada. Não, é porque é um desperdício de dinheiro público. Vamos lembrar, é caro prender as pessoas. É muito mais caro. E a gente não consegue aqui fora investir no quê? Nas outras coisas que a gente estava dizendo. Falta escola, falta hospital, falta emprego. Mas se você põe o dinheiro do Estado, né? Eu moro no Rio de Janeiro, só se elege quem fala de segurança. Não se elege quem fala de cultura, não se elege quem fala de educação. E não se pensa que a segurança só melhora com essas outras pontas melhores. Mas não, quando você fala de segurança, o dinheiro para a segurança pública ele é imenso. Mas segurança pública também é iluminar espaços. Segurança pública também é ter emprego. Então, a gente tem que pensar, sim, para onde vai o nosso dinheiro público. Fora, obviamente, a máquina de corrupção que vai virar a polícia. Tanto pelos flagrantes, que a gente sabe que são muitos, e são muito criados, vários flagrantes também, e também pelos mandatos de prisão. Se estima que hoje você tem 300 mil mandatos de prisão. Então você tem quase 1 milhão presos, mas quase 300 mil podendo. Imagina isso, como isso é uma máquina de você, eu vou atrás, não vou atrás. Então há uma discricionariedade, tanto na polícia quanto nos operadores de justiça. Por que nos bairros periféricos se ficha e se prende muito mais? Em Ipanema, ou na Vila Madalena, ou em Higienópolis, as pessoas não consomem drogas, as pessoas não traficam drogas. Claro que elas traficam. Só que você vê a paleta de cores das pessoas e decide quem é que vai dar arrego, quem é que não vai, isso vai passar adiante, e quem é que vai ser preso. Às vezes o processo é só abrir o Google, vai até o STJ para você liberar alguém que foi preso por pegar uma fralda do mercado. Isso não é um caso ou outro, são a maioria dos casos. As pessoas, os presos provisórios no Brasil hoje, eles são 37% dos presos. Isso é uma das grandes coisas que faz a massa carcerária ser tão grande, né? Ou seja, depois desses 37%, a gente vê que eles passam mais ou menos 368 dias na prisão. E muitos deles, a pena final vai ser em liberdade. Então, uma pessoa passou um ano inteiro presa para depois dizer, não, você não tinha que ficar aqui, não. Que país faz isso? Uma pessoa que teve as suas faculdades mentais totalmente abaladas, além de todas as doenças que a gente sabe que existem dentro da prisão. Desde HIV, doenças infecciosas, uma série de depressões, coisas do gênero. Então, assim, não há trabalho praticamente. Eu costumo dizer, eu até escrevi um livro na minha tese de doutorado sobre isso, que as pessoas não estão presas, as pessoas estão enjauladas. E elas estão enjauladas
Porque hoje a gente tem debate sobre direito animal. A gente sabe, quando abre um Globo Repórter da vida, a gente vê, tem um animal, ele foi enjaulado, ele foi tirado do seu habitat natural, talvez ele nunca mais vá conseguir voltar para o seu habitat natural, porque ele perdeu tanto, mas com as pessoas a gente tolera. A gente acha que tudo bem. Elas ficarem lá um tempão e depois elas vão entrar. E elas vão se reintegrar como? As regras dentro do sistema prisional, elas são completamente distintas das regras da sociedade. Então, como é que a gente acredita que com humanos isso vai dar certo? Quando a gente vai falar em ressocialização, a gente está falando em ressocialização de quem? É preciso que a sociedade entenda a dinâmica que acontece dentro dos espaços prisionais. Como é que o espaço prisional movimenta dinheiro? E movimenta dinheiro que a gente não sabe para onde vai, qual é a receita desse dinheiro. A gente está tolerando perda de vidas, tortura. Quando a gente pega pessoas que morrem dentro da prisão, é sempre causas naturais, mal súbitos. Que mal súbitos são esses, gente? Ressocializar precisa ser aqui fora. A gente precisa gerar renda aqui fora. Ou seja, existem delitos em todas as sociedades, mas as sociedades escolhem como elas vão lidar com esses desvios. Ninguém vai falar, eu citei isso anteriormente, foi para a prisão, que bom, agora ele vai voltar melhor. Então, por que a gente continua investindo nesse espaço? Um espaço que, como sociedade, a gente sabe que ele não funciona. A gente tem uma ilusão, talvez não os adultos, né? Mas eu costumo dizer que eu dou aula para jovens também, né? E desde pequeno, né? O meu sobrinho de 3 anos, ele sabe o que é uma prisão. Então, assim, a gente já entendeu, quando você faz o mal, é prisão, não tem outra alternativa. Só que a prisão é uma construção social. Ela também foi criada. Ela tem 250 anos. A gente pode viver sem esse espaço. A gente tem que pensar em outras formas de lidar com as situações problemáticas que a gente tem. E a gente sabe lidar, porque as classes mais abastadas não vão para esse espaço. Então, assim, há uma ilusão de que na prisão você perde tempo e liberdade. Mas você não perde só isso. Você perde muito mais. Você perde para além do que a gente consegue enxergar. Então, é preciso que a gente pense quais serão as estratégias que nós, como sociedade, vamos possibilitar para que as pessoas possam não integrar esses espaços, para que a gente possa lidar com os nossos conflitos à parte deles e para que a gente encontre soluções. Só que isso, a gente não está em 2022 dizendo. A gente tem desde os anos, no mínimo 60, pessoas falando na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, na América Latina toda, sobre os espaços prisionais. A gente tem desde o movimento, né, do Partido dos Panteras Negras, as pessoas que viveram no regime nazista, falando, olha, toda prisão é um campo de concentração. Porque à medida que o Estado muda o seu regime, qualquer um pode ir para a prisão. Qualquer pessoa pode ocupar esse espaço, que é um espaço fora da lei. É um espaço em que você não tem os seus direitos respeitados, seus direitos básicos fundamentais. Eu acho que parte é a sociedade entender como é que funciona uma prisão. Na prisão, você não tem água o tempo todo. Na prisão, a sua possibilidade de ir ao banheiro, ela não é o tempo todo. Não são esses filmes que a gente vê sobre a prisão, de que tem aqueles maravilhosos banhos de sol, que as pessoas podem jogar a bola na quadra. Não é sempre assim. Até mesmo se faz piada, por exemplo, sobre visita íntima. As pessoas não têm os seus direitos sexuais, que são garantidos pela nossa Constituição. Então, assim, é um debate sobre legalidade, sobre direito. As pessoas precisam, é preciso que a gente reveja as nossas práticas, porque elas estão totalmente aquém das leis que promulgamos. E mesmo as leis que promulgamos, por exemplo, há uma ilusão um pouco na sociedade de que eu entro num conflito, né, vamos às vias de fato, com alguém que é um afeto meu. E que aí, uma vez que eu recorro à justiça, depois eu tenho voz, né? Então, muitas vezes a gente vai ouvir a sociedade falar, a Lei Maria da Penha não funciona porque a mulher retira a queixa. Às vezes, se você tem uma família, essa mulher não quer que a pessoa vá para o espaço prisional. E por que ela não quer? Porque ele pode ser um péssimo marido, mas um bom pai. E ainda que ele não seja um grande pai, ele preso não dá renda para os filhos. Então, assim, é preciso que a sociedade entenda como funciona o sistema prisional e como funciona a prisão, para que a gente possa repensar a existência dela e o que a gente faz dos sujeitos que atravessam esse espaço. Obrigada, Tamires.
Passando novamente a fala para a Karine, diante da sua experiência, Karine, como egressa do sistema prisional e também como no Instituto Responsa, para além dos benefícios dos egressos em participar de programas de integração à sociedade, você poderia falar um pouco para a gente dos benefícios para as empresas que contratam essas pessoas egressas e que são parceiras do programa, assim como quais são as maiores dificuldades em trazer essas empresas e recursos? Claro, vou fazer só um complemento à fala da Tamires, como egressa do sistema prisional. A prisão, ela é uma panela de pressão a ponto de explodir a qualquer momento. E é um local totalmente negado de direitos, né? Nós temos uma lei de execução penal que não funciona dentro do sistema prisional. A gente está falando de um público que já tinha os seus direitos negados fora da prisão e que, quando está dentro da prisão, tem os seus direitos negados, negligenciados e pisoteados, porque ele não tem acesso, enquanto preso, enquanto pessoa presa, a nada, nem a saúde, nem a educação, nem a cultura, nem ao trabalho. A Tamires trouxe um exemplo claro de 919 mil presos, com 12% dessa população com acesso à educação. Então, a gente não tem como falar em ressocialização de pessoas que nunca foram socializadas, que sempre tiveram à margem da exclusão, que não estiveram inclusas na sociedade, buscaram seu espaço em meio a uma sociedade, um sistema capitalista, que é um sistema predominantemente mundial. E aqui a gente não está discutindo sobre esse sistema, mas a gente está falando que é posto um sistema capitalista que valoriza o ter e não o ser, e que ensina as pessoas que para elas serem alguém, elas precisam ter alguma coisa. Então, dentro dessa perspectiva capitalista, você busca ter alguma coisa para ser alguém na sociedade. E muitas vezes, estando ali à margem, você vai ser alguém no mundo do crime, porque você não teve oportunidades de ser alguém dentro da sociedade, fora do crime. Enfim, falando aqui em benefícios para a contratação, eu penso que nós estamos já há um bom tempo, há alguns anos, falando sobre a Agenda 2030 da ONU, falando sobre sustentabilidade, sobre responsabilidade social. Hoje, né, a gente está falando aí sobre ESG, e pouquíssimas vezes você ouve as empresas falarem do público de pessoas egressas do sistema prisional, que é um público enorme, que é um público vulnerável e que é um público que, quando você fala de responsabilidade social, de sustentabilidade, de ESG, precisa ser inserido e incluso no mundo do trabalho, no mercado de trabalho, se é que você, dentro da sua empresa, tem o seu propósito de fazer algo por quem está à margem da exclusão e por quem está em vulnerabilidade social. Falando em benefícios, você vai ter pessoas extremamente comprometidas, que estão buscando uma oportunidade de inserção, que estão buscando projetos como o meu, por escolha, porque essas pessoas não chegam até nós sem ser por escolha. A sociedade não obriga elas a chegarem a projetos como o meu. As pessoas chegam porque estão cansadas de viver aquela realidade, estão cansadas de ir para o cárcere, que é um ambiente subhumano, onde de fato a sociedade não conhece, e elas buscam uma nova oportunidade de vida. Então, ali você vai ter pessoas que você pode, enquanto empresa, capacitar essas pessoas, gerar oportunidade de educação para essas pessoas, moldar esse profissional ao seu modo, da maneira como você quer que ele cresça, e ainda assim com o acompanhamento de uma instituição que está olhando para essa pessoa no todo, na totalidade. O que o Instituto faz hoje com uma gestão compartilhada, humana, é o que o
Eu acredito que a Karine caiu de problemas de Gente, agora que eu vi, conexão. que parte que parou, que tinha sumido o meu som? Toda? Estamos te ouvindo. Não, foi agora há pouco. Pode continuar, Karine. Quando essa empresa contrata um profissional que está de fato disposto a fazer uma nova escolha para a vida dele, está de fato disposto a se inserir no mundo do trabalho, ele não chega até o instituto obrigado pelo Estado ou obrigado pela sociedade. Ele chega porque ele quer uma nova oportunidade de vida, porque ele escolheu, porque ele não quer mais correr risco de vida em meio a uma sociedade que tem matado muito, muito, e é onde a gente ouve falar que bandido bom é bandido morto. Essa pessoa que chega até nós, ela não quer morrer, ela não quer mais voltar para o cárcere, ela quer manter a família dela, ela precisa manter a família dela e ela quer uma oportunidade no mundo lícito. Então, essa empresa que está contratando, ela vai ter um profissional que veste a camisa, ela vai ter um profissional que quer se desenvolver, ela vai ter um profissional que está disposto a cumprir todas aquelas regras dentro do mundo do trabalho, e ela vai ter ainda um instituto por trás, subsidiando todo esse processo socioeducativo junto com a empresa. Porque o instituto, ele simplesmente ele não encaminha esse funcionário, esse prestador, esse colaborador para a empresa, mas ele também acompanha todo o processo de desenvolvimento junto com os gestores das empresas. A gente oferece treinamentos junto com esses gestores das empresas. Então, além disso tudo, ele tem toda a garantia de um suporte que ele vai ter por trás do instituto para auxiliar esse colaborador que ele contratou em todo o seu processo socioeducativo. E, de fato, ele vai estar exercendo, essa empresa vai estar exercendo seu papel social, que é dar espaço para essa população marginalizada, que vai deixar de cometer violência na sociedade, que vai deixar de voltar ao cárcere e vai se tornar uma população produtiva. Quem em meio a uma sociedade capitalista, quem que a gente está aprisionando? Pessoas que, na maioria das vezes, a sociedade entende que não são produtivas. Então, vamos gerar produtividade para essas pessoas. Vamos começar a olhar para essas pessoas como seres que podem produzir e vamos cumprir o nosso papel social dentro da sociedade. É um grande desafio conseguir desconstruir isso com grandes empresas? Sim, é um grande desafio. Mas a gente tem muitas cases de sucesso de pessoas hoje que estão cursando na universidade. Eu não atendo só São Paulo, eu atendo Belo Horizonte, eu atendo Rio de Janeiro. Eu tenho em Belo Horizonte uma assistida que fez faculdade de RH pelo Mackenzie. Eu tenho pessoas em São Paulo que estão cursando serviço social, que estão cursando outras faculdades. Eu tenho pessoas em São Paulo que estão trabalhando em empresas, que são, inclusive, empresas essas que entregam comidas na casa das pessoas, corner shop, daqui, estão fazendo um curso de inglês. Então, por que não gerar oportunidade para as pessoas que saíram do sistema prisional e que querem fazer novas escolhas no seu caminho? Obrigada, Karine. Bom, nós estamos quase ultrapassando um pouquinho do nosso tempo, então vou me adiantar aqui. E pensando nessa agenda, é importante a gente também mencionar as iniciativas do Ethos com relação ao tema. Em 2021, o Ethos realizou uma publicação sobre o que as empresas podem fazer pela reabilitação do preso, trazendo reflexões e recomendações importantes no que diz respeito às práticas empresariais e a importância do trabalho na recuperação dos sobreviventes do cárcere, indo como pontos importantes que destacamos nessa publicação, como as empresas podem investir na reabilitação do preso por meio de alternativas para a ação empresarial dentro das prisões e contratação para o mercado de trabalho. Além disso, o Ethos reforça a conexão desse tema com a Agenda 2030 e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, elencando aqui a ODS 10, que visa reduzir as desigualdades dentro dos países, promovendo inclusão social, econômica e política, além da ODS 16, para a promoção de sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, de modo a proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.
Nós estamos no processo de atualização e reconstrução dessas recomendações, dessa publicação sobre responsabilidade social, por meio da nossa atuação na coalizão empresarial para a equidade de raça e de gênero, também por meio do Fórum Reintegrar, conduzido pelo CERT, qual nós apoiamos e que é um importante parceiro aqui do Ethos, como uma forma de contribuir para a promoção da diversidade, igualdade racial e de gênero, principalmente aqui no que diz respeito ao tema desse painel, no âmbito da inserção dos sobreviventes do cárcere no mercado de trabalho. Então, essa atualização ela é muito importante e vai trazer um instrumento primordial a ser utilizado para a sensibilização e também para o engajamento dessas empresas na contratação de pessoas egressas do sistema prisional, ou melhor dizendo, de sobreviventes do cárcere, impactando diretamente na redução da violência, da vulnerabilidade desse grupo, de modo a orientar as empresas a desmistificar os seus preconceitos, se inspirar em boas práticas e entender que uma oportunidade pode mudar não só a vida das pessoas egressas, mas também dos seus familiares e da sociedade como um todo, como vocês bem mencionaram aqui. Então, com isso, é importante a gente trazer e reforçar a responsabilidade social diante do tema, já que as empresas elas possuem esse papel fundamental nessa agenda e devem trabalhar para integrar os sobreviventes do cárcere na sociedade, inserindo essa população na cultura de trabalho das empresas, na elaboração de ações afirmativas e igualitárias para reforçar a importância da diversidade, igualdade de oportunidades. Como recomendações às empresas, a gente elenca aqui, é claro que vamos atualizar a publicação, como eu falei, e essas recomendações vão estar presentes, como, por exemplo, oferecimento de remuneração por produção, não salário fixo, equipamentos adequados, estender os benefícios de auxílio às famílias também. Outra recomendação fundamental é o acesso de capacitações técnicas que estejam relacionadas às demandas do mercado, já que isso é possível, a inserção dessa população na sociedade a partir de ações efetivas e de longo prazo para a qualidade de vida, tanto pessoal como também profissional dos sobreviventes do cárcere. Então, como foi bem elencado aqui nesse painel, a partir da fala da Karine e da Tamires, a assistência à pessoa que sai da prisão é o que fornece estrutura inicial para que não haja reincidência criminal. E a ausência do trabalho ilícito constitui como um fator de preocupação dos presos após o retorno à vida em liberdade, ou seja, a empregabilidade, a regularização da documentação civil, a garantia de todos os direitos aos cidadãos são formas de garantir que o preso esteja inserido novamente na sociedade de maneira digna. Então, gostaria de agradecer novamente a participação e as falas muito importantes, tanto da Karine como também da Tamires, e passar a palavra para vocês. Nós temos alguns minutinhos finais e gostaríamos que vocês dessem essa fala final aqui no painel. Obrigada, Carolina. Eu queria terminar falando um pouco sobre o que fazer, né? Porque eu acho que dá uma sensação, assim, de tudo deu errado e agora nós como sociedade. Mas, claro que estou ainda bem dividindo esse painel aqui com a Karine, que já nos mostra um pouco do caminho do que fazer. Mas eu acho que é muito importante a presença aqui, né, de nós debatendo esse tema, mas sobretudo da Karine aqui, porque quem mais faz hoje são as famílias e são as pessoas envolvidas com pessoas que atravessaram o sistema prisional. São essas pessoas que estão engajadas na luta. Então, a gente tem que ouvir essas pessoas sabem dos processos mais do que os advogados. Elas acompanham de perto, na fila para entrar na prisão, é lá que as pessoas estão conversando. Então, assim, os familiares, as frentes pelo desencarceramento, a gente tem muita gente falando sobre isso. Talvez por sermos a terceira população que mais prende no mundo. As pessoas já entenderam, não dá para continuar. Então, são as famílias que filmam essas violações, que debatem sobre elas. Então, assim, eu queria falar um pouco sobre isso. A prisão, o mundo não começou com a prisão. A prisão, ela pode ser repensada. É claro, Tamires, mas tem uma pessoa que toda vez que sai, ela mata alguém. Óbvio que vão existir casos que a gente vai precisar ter um monitoramento dos sujeitos, mas isso não é a maioria das pessoas. Pelo contrário,
Isso é muito importante da gente ter em mente. A sociedade precisa entender como funciona a prisão para ela se indignar. É só porque a prisão existe que a gente também tem uma sociedade tão desigual. Porque a gente tolera que haja tanta miséria, que haja tanto desemprego, que haja tanta falta de moradia. No dia que a gente não tolerar mais isso, a gente vai ter menos desemprego, e mais escola, e mais moradia, e menos facções, e menos violência, e menos miséria. Então, a prisão, ela é um motor que faz com que a nossa sociedade continue tão desigual. Para além disso, a gente tem muita pesquisa sobre. A gente tem publicação do IPEA, a gente tem publicação aqui do Ethos sobre a questão dos egressos, a gente tem publicação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a gente tem publicação da Pastoral Carcerária, a gente tem uma série de teses e dissertações. O problema é que as políticas públicas, quando elas são realizadas, a universidade ela não é uma biblioteca de teses para ninguém consultar. As políticas públicas elas precisam ser embasadas em tese e não na cabeça do sujeito que está agora no legislativo. A gente precisa ler essas coisas, debater com quem atravessou o sistema prisional, debater com as famílias e pensar como o nosso dinheiro público vai ser gasto. Então, assim, medidas existem. A gente tem uma série de documentos falando em desencarceramento, falando na necessidade de diminuir presos provisórios, de ouvir esses movimentos, de familiares, universitários. Então, é preciso que a gente entenda isso. E eu queria muito agradecer essa conversa, porque eu acho que ainda é um tema muito espinhoso e que as pessoas evitam. Ah, não, disso a gente não vai falar, isso daí já é demais. Não é demais, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa debater, entender como a gente vai transformar a nossa sociedade, porque nesses termos ela não vai para melhor, a gente precisa conseguir que ela vá para um lugar melhor. Então, muito obrigada, agradeço demais, Caroline, Karine, Instituto Ethos, porque para mim é uma grande realização conseguir falar desse tema, que é um tema para mim super caro, que escrevo minha tese de doutorado sobre, estou muito engajada. Então, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar dividindo essa tela com a Caroline e com a Tamires. Obrigado pelo convite, Instituto Ethos. Como a Tamires falou, é um tabu muito grande ainda falar sobre esse tema, as pessoas têm muito preconceito, criam muitos estigmas, mas é um tema que está posto na nossa sociedade, né? É nossa responsabilidade, enquanto pessoas, enquanto organizações da sociedade civil, enquanto sociedade de uma maneira geral, enquanto sociedade privada, é nossa responsabilidade, porque encarcerar não gera resultados positivos, né? A gente vem trabalhando muito sobre essa temática, a gente vem falando muito sobre desencarceramento, mas enquanto ainda não atingimos essa perspectiva, nós precisamos entender que, enquanto sociedade, essas pessoas que estão encarceradas, elas vão retornar para a sociedade. E o que nós estamos fazendo para diminuir a violência, né, como eu disse anteriormente, para diminuir a reincidência, para inserir e incluir essas pessoas que sempre viveram à margem da exclusão e que, quando saem, continuam vivendo à margem da exclusão e tendo a pena delas perpetuada. Oportunidades mudam histórias, oportunidades transformam vidas, e não mudam só histórias, nem transformam só vidas das pessoas que estavam encarceradas, mas das famílias também. Você estar encarcerado, quando você está encarcerado, você não está encarcerado sozinho. Sua mãe, seu pai, seu companheiro, seus filhos estão encarcerados junto com você, quando eles sofrem todo o preconceito por serem familiares de pessoas reclusas, quando eles sofrem todo preconceito indo à porta da penitenciária nas visitas aos finais de semana, quando eles deixam de viver os finais de semana deles para visitar você no cárcere. Então, você não gera oportunidade só para a pessoa que está encarcerada, você gera oportunidade para uma família inteira. Quando você inclui uma pessoa no mundo do trabalho, essa pessoa vai ter condições de manter a família dela e de não retornar ao cárcere. Se a nossa sociedade não se sensibiliza pela pessoa que está encarcerada, que se sensibilize por essas famílias que sofrem com encarceramento também. E que sofrem, às vezes, muito mais do que a gente que já passou pelo cárcere. Porque o preconceito que a nossa família sofre do lado de fora é imensamente inexplicável. Acho que eu finalizo minha fala assim. Obrigada, Karine, Tamires.
Gostaria de agradecer mais uma vez pela participação de vocês. Foi um prazer enorme contar com a presença de vocês aqui nesse painel. Foi um momento muito enriquecedor diante de um tema muito importante para a sociedade como um todo. Então, nós finalizamos o painel por aqui, agradecemos a participação de vocês e de todos que nos assistem. E se vocês gostaram dessa nossa conversa, por favor, deixe sua curtida, o seu comentário. Se inscreva aqui no canal do Instituto Ethos para receber as notificações e acompanhar tudo o que acontece por aqui. E todo o conteúdo está disponível aqui na playlist da Conferência Ethos 2022. Até mais, pessoal. Muito obrigada. Inovação, excelência e governança guiam o Axê. Farmacêutica mais inovadora do Brasil e líder em prescrição médica. O Axê leva à sociedade soluções inovadoras para contribuir com tratamentos seguros e eficazes. A excelência operacional está incorporada em todas as plantas. Em Pernambuco, estamos aptos a inspeções internacionais, EMA, FDA. Os resultados consistentes ao longo dos anos demonstram a força, a solidez e a perenidade da companhia, além da sua capacidade de gerar valor para o negócio, para o meio ambiente e para a sociedade. Acreditamos que muitos podem ter suas vidas transformadas pelo que fazemos e seguimos cumprindo nosso propósito de levar mais vida às pessoas, onde quer que elas estejam. Axê, mais vida para você. A transformação dos minerais está na essência dos objetos e do modo de vida contemporâneo. A mineração produz a matéria-prima presente em quase todos os produtos que utilizamos hoje e que vamos fabricar no futuro. E para a Anglo-América, a mineração existe para melhorar a vida das pessoas em todos os sentidos. No Brasil, produzimos minério de ferro em Minas Gerais e níquel em Goiás. Em 2014, o Sistema Minas Rio foi inaugurado. Essa operação integra todas as etapas: lavra, beneficiamento, transporte por mineroduto e embarque no Porto do Açu. Em Goiás, temos operações nas cidades de Barro Alto e Niquelândia, onde produzimos ferro-níquel, material utilizado para a fabricação de aços inoxidáveis. Temos como meta sermos líderes globais em mineração sustentável. Isso significa, por exemplo, sermos uma empresa que colabora com a construção de comunidades prósperas, com foco em educação e saúde, e com um meio ambiente saudável, buscando reduzir o uso de água e as emissões de carbono nas operações. E assim, com compromisso e transparência, oportunidades e possibilidades de crescimento são criadas para todos os municípios e regiões que hospedam nossas operações. Anglo-América, mineração e pessoas que fazem a diferença. Todos os dias, criamos embalagens infinitamente recicláveis e contribuímos de diferentes formas para a sustentabilidade ambiental, social e econômica do planeta. Grande parte dessa contribuição está na forma como tratamos uns aos outros, porque na Ball somos uma só família. Ball, líder na fabricação de latas de alumínio sustentáveis. A gente não consegue acelerar o tempo, mas podemos acelerar ainda mais as nossas ações, usando o tempo que nós temos hoje para transformar o futuro. Por isso, a Braskem, alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030, assumiu novos compromissos com as pessoas e com o planeta,
Trabalhando em 7 dimensões diferentes, temos muitas metas para os próximos anos. Entre elas, a eliminação de resíduos plásticos, a ampliação do portfólio I'm Green, nosso plástico feito de material renovável e reciclado, a promoção da diversidade, equidade e inclusão e a neutralização das nossas emissões de gás carbônico até 2050 para combatermos as mudanças climáticas. Vamos transformar o mundo em um lugar mais sustentável para todos, deste tempo e dos próximos. Braskem, um futuro mais sustentável hoje. A Hydro é líder industrial que constrói negócios e parcerias para um futuro mais sustentável. Desenvolvemos indústrias que fazem a diferença para as pessoas e para a sociedade. Transformamos recursos naturais em produtos e negócios relevantes para as pessoas, em um local de trabalho seguro e protegido para nossos 34 mil empregados em mais de 40 países. No Brasil, estamos presentes em toda a cadeia do alumínio, com a extração da bauxita, refino da alumina e a fabricação do alumínio primário no Pará, e as fábricas de extrusão em São Paulo e Santa Catarina. A Hydro está comprometida em liderar o setor na criação de um futuro mais sustentável, criando sociedades mais viáveis ao desenvolver recursos naturais em produtos e soluções de maneiras inovadoras e eficientes. At Heineken, we are all brewers at heart. To brew is something rather special. We bring together natural ingredients under the perfect conditions and transform them into something the world loves. As brewers, we also bring people together. We've always believed the best moments in life are those we share with others. Passion, enjoyment, and respect are in our DNA. But we want to be equally great at making a positive impact in a world that is facing huge challenges. Climate change, water scarcity, inequality, poverty. Over the past decade, together with our extended family, we have worked to brew a better world. We've made considerable progress, but in the coming decade, we want to raise the bar even higher, setting ourselves on a path to carbon neutrality across our value chain, maximize circularity, and replenishing the water we consume where it matters most. We will brew a culture that embraces inclusion and diversity, foster a workplace that is both fair and safe, and support communities where we can make a difference. And we will continue to advocate for moderation, address the harmful use of alcohol, and offer 0.0 alternatives so people always have a choice. At Heineken, we know that while ambitions inspire us, it's our actions that define us. We are brewers and doers. Our journey requires the very best ingredients, our people and partners. We invite you to join us in raising the bar for a responsible, fairer, and healthier society. Together, we will brew a better world. Cheers to that.